Então, estamos de volta com o nosso segundo momento de hoje. E a segunda aula será de geografia, ok? Então, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos sobre os municípios, ok? Então, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 359, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 359, ok? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 359. Então, vamos lá. Os limites do município. Os municípios vizinhos são separados por uma linha imaginária chamada limite ou fronteira. Seus limites podem ser naturais ou artificiais. Então, aqui nós já podemos notar que os municípios têm os seus limites, não é? Eles não são infinitos, eles têm começo e têm fim, certo? E cada município vizinho, por exemplo, como os nossos, quais são os nossos municípios vizinhos? Nós temos o Umari, certo? Temos Santa Helena, temos o Ipaumirim, ok? Vamos pegar esses três municípios, certo? E eles são vizinhos ao nosso. Então, nós somos separados desses municípios através de uma linha imaginária, certo? E essa linha imaginária é chamada limite, certo? Ou fronteira. Só que geralmente fronteira é mais utilizado para falar de fronteira de um país para com outro. Por exemplo, a fronteira do Brasil com o Paraguai, com o Uruguai, certo? Mas em relação a municípios é mais comum se usar limite, certo? Então, os limites eles podem ser naturais ou artificiais. Por exemplo, a nossa divisão com o município de Ipaumirim é pelo Riacho da Santa Bárbara, certo? Algumas pessoas pensam que antes de chegar até o Riacho da Santa Bárbara já é o Ipaumirim, mas só que não. Até chegar lá, certo, é município de Baixio, ok? Inclusive, aqueles sítios antes da Santa Bárbara são municípios de Baixio, por mais que os habitantes resolvam suas coisas no Ipaumirim. E, por exemplo, com Santa Helena, certo? O nosso limite é artificial. O marco, certo? Que é onde, se você já foi para Santa Helena, deve lembrar que uma determinada parte do caminho você passa pela linha do trem, certo? Na estrada, cortando a estrada. Então, lá é o limite do município de Baixio. Depois da linha, já é considerado o município de Santa Helena. Isso não é uma linha reta, ok? Os limites, eles não seguem um padrão reto. Como em matemática tem a linha reta, não é? Mas são linhas que podem ser tortuosas, ok? Ou seja, são tortas. O limite não é 100%. Então, pode ser que em um canto seja um município, em outro local seja outro, certo? E, como eu disse, podem ser naturais ou artificiais. E aqui nós temos os municípios do estado do Acre, certo? Como você pode observar. Temos aqui, certo, todos os municípios do Acre. E como você pode ver, esta linha mais escura, certo, são os limites. Sempre quando tiver uma linha mais escura no mapa, certo, é o limite do município, dizendo que antes dessa linha, por exemplo, aqui é o município de Mâncio Lima, e depois o município de Rodrigues Alves, ok? Então, se você observar, certo, cada município tem sua linha, ok? Então, todas essas linhas representam os limites, e esses limites podem ser naturais ou artificiais, ok? Então, vamos lá continuar a leitura. Rios, lagos, oceanos e outras formas de relevos são limites naturais, não apenas entre municípios, mas também entre estados e países. Então, os exemplos de limites naturais, certo, que são usados como limites naturais, são o quê? Rios,
ou riachos, como no nosso caso com Palmirim, lagoas, oceanos, certo? E outras formas de relevo, por exemplo, pode ser uma montanha, pode ser uma colina, pode ser uma depressão, certo? Que nós vamos estudar esses tipos de relevos um pouquinho mais à frente nas próximas lições. Então, são limites naturais, certo? Ou seja, que são limites criados pela natureza. Ali o homem determinou que se terminava um município e começava outro, não é mesmo? E esses limites, eles não apenas dizem onde é o fim de um município, mas pode ser, por exemplo, de um estado ou até mesmo de um país, certo? Então, vamos continuar. Ferrovias, rodovias, ruas, cercas de arame ou madeiras, placas, marcos e outros elementos construídos pelo ser humano são elementos artificiais. Então, como eu falei para vocês, o caso do município de Santa Helena, não é? Então, lá o marco é a ferrovia, que é a linha de ferro, como nós popularmente conhecemos. Mas também pode ser rodovias, que são estradas, ou até mesmo ruas. Pode, em alguns casos, ser uma cerca, certo? De arame, cerca de pedra. Pode ser também, certo? Até mesmo de madeira. Ou então uma placa indicando os limites, dizendo limite do estado do Ceará. Então, depois dali já é outro estado. Quando você vai para Cajazeiras, tem na rodovia, certo? Na BR-230, tem lá a placa, limite do estado do Ceará. Então, depois daquela placa, já se inicia a Paraíba, certo? Então, é um limite feito pelo homem, por uma placa. Ou pode ser um marco, por exemplo, uma estátua, um marco, uma placa de cimento, apenas uma sinalização, certo? E esses tipos, certo, que o homem fez, que não é natural, são conhecidos como os limites artificiais, certo? E aqui nós temos o exemplo, certo, de uma fronteira, de um limite feita por um rio, certo? O canal de Itamengo e Rio Paraguai compõem uma fronteira natural entre o Brasil e a Bolívia, certo? Então, temos aqui um exemplo de fronteira natural, limite natural, onde de um lado é o Brasil e do outro lado é a Bolívia, certo? Essa foto foi tirada do Porto Soares, certo? Se houvesse tradução, mas como é nome próprio, não há tradução, ok? Então, lembrando, limite natural são os limites feitos pela natureza, não é? Como lagos, rios, riachos, montanhas, certo? Ou seja, são os limites naturais que foram feitos pela natureza e até ali o homem determinou que era tal município por algum motivo histórico, certo? Então, por algum entendimento. E já os limites artificiais são que não tem como a natureza indicar onde termina ou onde começa, certo? E se diz, o homem faz uma placa, ou então um marco, um monumento, ou até mesmo cerca, e diz, certo, onde termina e começa um município, estado ou país. Essa questão de cerca é mais utilizada em fronteiras dos países para uma segurança nacional, certo? Porque os países têm leis diferentes. Então faz uma cerca e abre uma estrada apenas para ter o controle de quem vai e de quem sai e de quem entra, ok? Então essa foi a nossa aula de geografia de hoje sobre os limites do município. E como atividade de geografia, eu quero que vocês façam a atividade da página 360. Se você ficou com alguma dúvida sobre os limites do município, você me liga, certo? E diz a sua dúvida que nós vamos esclarecê-la, ok? E quando terminar a atividade, mande a foto para o meu privado. Continue tomando cuidado, certo? E quando for brincar, não quebre nada dentro de casa e continue tomando bastante água. Até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!